Segunda mensagem do dia de sábado, parte da tarde, cujo tema é segundo as Escrituras. Amém. Esses dias que tivemos comunhão, nós repetidas vezes falamos acerca do nosso sentimento nessa conferência. Eu queria recapitular com os irmãos. Eu vou sentar aqui um pouquinho, amém? Até que o sol pare de recapitular com os irmãos acerca do sentimento do apóstolo Pedro. Eu creio que depois vocês vão poder entender melhor o porquê da nossa insistência em trabalhar com esta base. O que é as cartas de Pedro nos traz de benefício e de segurança para que nós não caiamos na tentação de formarmos um grupo, mas de apenas termos a expressão de Cristo nessa cidade. Um grupo necessita de uma visão particular, de um ensinamento particular e de uma forma peculiar. E sempre que surge um grupo, é porque alguém tomou apenas uma porção da palavra, desprezando o restante das Escrituras. Por isso que nós, nesse encargo de vos prevenir que amanhã tenhamos aqui uma outra decepção, um outro prejuízo para o Senhor, nós queremos alertar os irmãos de que nós precisamos de toda a palavra de Deus. Amém. E nós precisamos penetrar nas Escrituras com liberdade e aprender alguns princípios que podem nos ajudar. Amém? Vamos recapitular aqui na segunda epístola de Pedro. Os irmãos estão entendendo bem com o microfone? Amém. Amém. O sentimento do apóstolo Pedro, ao escrever estas cartas, seria trazer para os crentes da dispersão, que são os crentes que receberam o seu escrito, a exatidão das Escrituras. Esses crentes que nós vimos aqui na carta de Pedro, provavelmente são judeus que estavam em Jerusalém no dia de Pentecostes. No dia de Pentecostes, havia judeus de todas as partes. E eles ouviram os galileus a profetizar nas suas próprias línguas natais. Eu acho melhor nós lermos 1 Pedro capítulo 1.
versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então, primeiramente, nós temos aqui um endereço, um fato, mas que representa para nós hoje todos os crentes espalhados na terra. Amém? Os cristãos, eles estão dispersos. Disperso significa semeado em toda a terra. E a realidade espiritual, nós lemos de manhã e ontem, é que eles são peregrinos e forasteiros. Um peregrino, um forasteiro ou um estrangeiro, ele não pode fixar residência em terra alheia. Esse é o significado do nosso viver. Quanto ao mundo, nós somos estrangeiros. Nós não pertencemos a essa pátria. Nossa pátria é celestial. E é para esses cristãos que o apóstolo Pedro está escrevendo. Em Atos, capítulo 2, no dia em que o Espírito Santo foi derramado, no versículo 9, mostra que ali em Jerusalém estavam os judeus dos seguintes lugares: somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia. Então havia ali judeus da Capadócia, Ponto e Ásia. A carta de Pedro é justamente para esses irmãos. Isso significa que esses irmãos que estão na dispersão do Ponto são fruto do derramamento do Espírito Santo. Amém? Amém? Amém. Entenderam ou não? Sim. Eles estiveram em Jerusalém no dia de Pentecostes e eles ouviram a pregação na sua própria língua e voltaram para as suas localidades, e assim surgiu os crentes da dispersão. Isso, no aspecto espiritual, significa que o Senhor espalhou a sua palavra. Amém, irmão? Mas quando Pedro escreveu a carta, vamos ler 2 Pedro, segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versículo 3 e 4, ele fala o seguinte, versículo 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Certo? Amém? Então Pedro está dizendo que Paulo já havia escrito para esses irmãos. Então,
apesar do Espírito Santo ter gerado essas pessoas, o apóstolo Paulo, em certo tempo, cuidou desses irmãos. E depois, o apóstolo Pedro, ele assumiu o cuidado e a atenção aos crentes da dispersão. E nessa carta é que Pedro traz para eles uma porção que nós queremos escutar aqui, que é o capítulo 3, versículo 1, onde Pedro expõe o seu encargo. Nós sempre estamos querendo uma palavra nova, uma revelação que nós nunca ouvimos. Mas o sentimento do apóstolo Pedro é fazer lembrar as palavras que já foram ditas. Amém? Quem acha que precisa, diga amém. Amém. Fala, Senhor, eu quero lembrar das palavras que o Senhor nos diz. Então, capítulo 3, versículo 1 de 2 Pedro. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. As duas cartas têm o encargo de fazer lembrar. Amém? Compreende? Não é algo que eles nunca ouviram. É algo que eles já aprenderam. E Pedro veio lembrar. E no versículo 2, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Amém, irmão? Então, espero que eu esteja indo bem devagar. Então, Pedro apresentou aqui que as palavras que ele veio usar, que ele veio trazer à lembrança, não é uma porção apenas das Escrituras. Ele veio trazer toda a Escritura. Amém. As palavras ditas pelos apóstolos, mandamento do Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos, profeta Senhor Jesus, ensinada pelos apóstolos, e ele também acrescentou no versículo 16, todas as epístolas do apóstolo Paulo. 2 Pedro 3,16. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer, aonde? Em todas as suas. Então, Pedro está apresentando aqui todas as epístolas de Paulo. Nós sabemos que naquele período, amém? João ainda não estava escrevendo. Senão, provavelmente estaria aqui também a de João. Aleluia. Está difícil? Está fácil? Tá bom? Então, no capítulo 2, no capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, temos assim, 1,19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Jesus é o Senhor. Amém. A palavra profética está confirmada. Amém? Amém. E fazeis bem em atendê-la. Como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie,
e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, fala do teu irmão, nenhuma. Quem crê nas escrituras, diga, eu creio, amém. Eu creio. Então repete do teu irmão, nenhuma. Nenhuma profecia é de particular elucidação. Porque nunca jamais, diga, nunca jamais. Quando você fala olhando para o teu irmão, nunca. Jamais, diga, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Irmãos, as profecias estão contidas nas Escrituras Sagradas. Amém. Fazei bem em aprender. Sabe, as palavras em nós implantadas é poderosa para salvar nossa alma. Então, vejam, o apóstolo Pedro, ele tem, por causa da sua habilidade espiritual e até mesmo racional, de compreender toda a Escritura, ele tem uma capacidade peculiar. Segundo Pedro, vou dar um exemplo, não posso gastar todo o tempo aqui. Segundo Pedro, capítulo 3. Quando ele vai tratar da volta do Senhor, então ele fala aqui, versículo 5, porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céu como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela palavra de Deus. Amém? Amém. Pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo, afogado em água. Ele está usando o quê? O que Pedro está usando? Está usando Moisés. Amém? Está usando o que Moisés escreveu. Gênesis. Né? Ou foi Paulo que escreveu Gênesis? Quem escreveu Gênesis? Moisés. Está certo? Eu não sei. Falei assim, mas não sei. Foi ele mesmo? Versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aleluia! Amém? Isso aqui é Salmos. Versículo 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Quem disse isso? O Senhor. Versículo 12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se renderão. 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos
novos céus e nova terra. Amém? Amém. Quem disse isso? Isaías. Um ou dois versículos foi Pedro quem disse. Os demais versículos, todos têm base nas Escrituras. Ou nos profetas, ou no Senhor Jesus, ou nos apóstolos. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pergunta para o seu irmão, o que você fala? Quantas palavras tem base nas Escrituras? Mas aqui é uma peculiaridade de Pedro. Amém? Amém. Ele apresentou o seu encargo de trazer a lembrança o que os profetas disseram, o que o Senhor disse, o que os apóstolos disseram e o que Paulo disse. Ou seja, então ele um dom exclusivo. Mas é um espelho para nós. É uma verdade, irmãos. Principalmente para nós que falamos a palavra. Se nós utilizarmos só uma porção da Escritura, nós vamos fazer dos santos em Luanda um grupo. Mais um grupo. Que Deus nos livre de mais um grupo. Amém. Está amarrado mais um grupo. Em nome de Jesus. Porque a terra está cheia de grupos. Deus quer um testemunho na terra. Amém. Deus quer uma expressão na terra. Amém. Por isso, irmãos, nós precisamos realmente compreender o que o Senhor quer nos falar. Vamos ainda mostrar um pouco da dimensão dessa carta do apóstolo Pedro. Na primeira epístola, no capítulo 1, versículo 2, onde ele mostra a eternidade passada. Amém? Você consegue ver aí no versículo 2 a eternidade passada? Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Aleluia? Amém. Presciência. Amém? Está na eternidade passada. Porque está em Deus. Deus é eterno. Amém, irmão? Os eleitos estão no coração de Deus desde a eternidade passada. Então Pedro apresentou o que estava no coração do Senhor. E também a obra de Deus. Nos três aspectos da Trindade divina. A eleição do Pai, a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que é a remissão dos pecados, e a santificação do Espírito. Versículo 2. Vamos ganhar tempo? Em 2 Pedro 1,11, ele mostra a entrada no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Por desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra. Amém? Por eternidade passada,
a presciência de Deus Pai, o tempo, que é a nossa entrada no reino eterno, e a eternidade futura, que é novos céus e nova terra. As cartas de Pedro, depois os irmãos aqui em Luanda, vão desenvolver isso para vocês. Vai da presciência de Deus até o novo céu e a nova terra. Aleluia. Fala assim, quem diria? Fala. Deus, hein? Conversa com Deus, quem diria? Apóstolo Pedro, afinal, como diz o João, afinal, então, se nós quisermos trabalhar essas cartas, desenvolver, nós temos assuntos de uma eternidade a outra. Tem muito alimento aqui. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Agora uma advertência. No capítulo 2, de 2 Pedro. Essa advertência que está aqui nessa porção é uma advertência que está em todas as cartas. É uma preocupação vital dos apóstolos, que é a introdução da heresia. Por isso que nós falamos ontem do Evangelho peneirado. Amém? Já ouviu falar nisso? Inventamos ontem. O Evangelho peneirado. Bom, o Evangelho, hoje, olha, sinceramente, você pode até gostar, mas que está uma bagunça. Está. O Evangelho genuíno é o que Pedro escreveu. O leite, ele colocou um apelido no Evangelho. O leite genuíno é para crescimento, é para salvação. O Evangelho genuíno dá crescimento para salvação. Aleluia! Em outras palavras, o Evangelho é para o aumento de Cristo. Amém. Por isso ele precisa ser peneirado, por causa das misturas. E isso é histórico, e isso é profético, irmãos. Quem profetizou acerca da mistura do Evangelho? O Senhor Jesus. Em Mateus 13, ele disse que uma mulher colocou fermento em 3 medidas de farinha dele. E levedor. É uma profecia. Foi uma mulher que fez isso. Não vou falar o nome dela, não. Oi? Pergunta aí, quem é essa mulher? Não vou falar, pergunta uma mulher. Depois vocês perguntam em particular quem é essa mulher. Não é nenhuma irmã que está aqui, não. Foi uma mulher que fez. Colocou um pouco de fermento na farinha e hoje cresceu. O que tem de coisa grande aí fora não está tudo bem. Mas é uma grande árvore, aonde as aves do céu se alinham, se alojam. A religião é uma grande árvore, irmãos. O Senhor Jesus já julgou a religião.
de ouro, mas dentro dela é abominação. E o Senhor já nos chamou para fora, irmão. Quem saiu, diga amém. O Senhor chamou. Igreja não é uma catedral, não é um grupo, não é uma instituição. Igreja é a assembleia dos chamados para fora. Amém. Glória a Deus. Para fora da religião. Para fora de todo o sistema. Babilônia está condenada. Irmão, se você ficar debaixo de Babilônia, é como um grande edifício que já foi condenado. E o Senhor nos chamou para fora e enviou a sua trombeta, proclamando: sai dela, pois Senhor. Sai dela. Não se envolva com Babilônia, para não seres cúmplices. E você sabe, aqui tem policiais. Você sabe, irmão. Estou vendo. Você sabe o que é cumprir. O que é cumprir? Policiais. Cúmplice é um indivíduo que colabora em alguma ação. Viu? Não foi eu que falei, foi o policial que falou. O sujeito não assaltou, não. Ele colaborou. Ele não está caracterizado como o causador do fato, mas o cooperador. E o Senhor falou que nós saiamos de Babilônia para não nos tornarmos cúmplices e sofrer os flagelos que ela passou. E Babilônia é o sistema religioso. Mas louvado seja o Senhor. Amém. Que nós ouvimos a voz do bom pastor. Amém. E nós saímos do aprisco. Aleluia. Amém. E queremos seguir o Senhor. Amém. E não queremos nunca mais ser enganados. Amém, irmão? Amém. Formar um grupo religioso. Por isso, Deus escreveu: Agora Pedro, né? 2, 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres. Os apóstolos, eles não têm medo de falar, eles falam mesmo. Surgiu e surgirão. Irmãos, falsos profetas, falsos mestres, sempre estarão no meio do povo de Deus. Os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. E o ponto final
a meta final, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eu falei lá numa reunião aí, no Caldoso, na boa. Será que você vai negar o Senhor que te resgatou? Assim, eu, hoje, neste dia de sábado, eu quero informar os irmãos de Luanda que eu estou negando o Senhor. Não, irmãos. Então nós falamos. Quando Arão fez o bezerro de ouro, imagina se você chega aqui hoje e tem aqui um bezerro de ouro. Imagina, você entrando ali, Jesus é o Senhor, aleluia, amém. Aí eu olho para cá, quem está aqui? Um bezerro de ouro. Aí você, vou matar todo mundo aqui, né? O bezerro de ouro está aí. O bezerro de ouro foi feito por quem? Pelas mãos do homem. Tudo que é feito pelas mãos de homem, que se torna objeto de adoração, é bezerro de ouro. Uma vez eu fui conversar com um irmão, um líder de uma cidade do interior de Minas Gerais, e ele falou assim para mim: você está pensando o quê? Você está pensando o quê? Esse nome que está aqui na minha igreja, para mim não é nada não. Aí eu falei para ele: não, ele não. Eu falei: então tira. Ele não. Não é nada. Muitos falam assim: não, amor, esse nome aqui é só para identificar. Para mim não significa nada. Igreja somos nós. Isso aqui, eu nem falo muito. Então tira. Não, não pode. Mas eu quero que vocês percebam o que aconteceu lá naquele episódio do bezerro. Arão fez o bezerro e disse ao povo: eis aqui o vosso Deus. Compreende, irmão? Nós temos o bezerro, amém? Agora o bezerro virou Deus. Eis aqui o vosso Deus. Segundo ponto. Agora o terceiro ponto. Que vos tirou da terra do Egito. Que vos resgatou. Agora, pensa um pouquinho. Quem foi que resgatou o povo do Egito? Fala alto, irmão. Não ouvi nada. Está gravando aqui, ó. Fala alto, o pessoal saber que é verdade. O que eles estão fazendo nesse momento? Eles estão dando a glória que deveria ser dada ao Senhor. Eles estão dando ao bezerro. E a minha glória, disse Deus, não darei a outro. E na igreja, a glória é do Senhor, irmão. Glória a Deus. Não quero dizer que em outros lugares a glória não seja do Senhor. É, mas é dividida. O sistema leva um pouco de glória
na televisão as pessoas perguntando: por que você recebeu aqui na igreja bola da Silva? Por que você recebeu aqui na igreja Pronto Jesus? O que você recebeu aqui na igreja? Aí a pessoa fala: eu vim com era certo. Aí o Senhor me orou e eu fiquei curado. Opa, agora vai com dois. A igreja Pronto Jesus levou um pouco da glória. O irmão que orou levou um pouco da glória. Aí ele falou: glória a Deus! Ai, Deus levou um pouco da glória. A glória é do Senhor, mas não é só. Mas Paulo escreveu aos Efésios: a ele seja a glória na igreja. Amém. Por isso, irmãos, nós temos que aprender algumas coisas. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Primeiramente, nós temos que compreender que o Senhor, Ele é poderoso. Ele, para fazer a sua obra, segundo Ele quer. Ele efetua tanto o querer como o querer. E nós falamos do apóstolo Paulo quando esteve em Jerusalém. Em Atos 15, quando Pedro expôs que os gentios foram salvos pela graça, mediante a fé, depois Paulo e Barnabé contaram o que o Senhor fez no meio dos gentios através dele. E Tiago depois finalizou colocando aqueles 4 itens na carta e enviando às igrejas. Então nós vimos lá na comunhão numa boa. Paulo e Barnabé estiveram em Jerusalém, no meio dos apóstolos, e contaram os milagres, os sinais que Deus fez. Se contar sinais para apóstolos, não vai dizer nada. O Senhor estava ali em Jerusalém. Não mudou nada, porque o Senhor faz sinais entre os gentios, entre os judeus, entre os gregos, aonde Ele estiver. Amém, irmãos? Amém. Não podemos tomar como base os sinais que o Senhor faz entre nós. Mas quando Paulo escreveu a carta à Galácia, ele disse o seguinte: vamos ler, para vocês aprenderem. Gálatas. Gálatas, capítulo 2, versículo 2. O que Paulo fala aí? Subir em obediência a uma revelação. Eu subi aqui, subiu a Jerusalém. Ok? O que ele fez lá? Contou os milagres que Deus fez? O que ele fez lá? Lhes expus o evangelho que prego entre os gentios. Amém? Vamos ver o resultado. 9, versículo 9. Quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Amém? Amém. Aleluia! Agora, o assunto é outro. Paulo expôs o evangelho que ele prega. O evangelho foi observado por Pedro, Tiago e João, e Paulo foi incluído na comunhão dos apóstolos. Aleluia, irmãos? Não compreende isso, não.
Um apóstolo que sopra e não cai. Irmão, eu estou aqui porque os irmãos de Luanda me receberam. Amém? Amém. Não tem mais aqui sem vocês deixar, não. Vocês já devem quem vocês quiserem. Amanhã você pode dizer assim, nós, Deus, não queremos mais que você venha aqui. Jesus é o Senhor. Eu queria saudade, mas estou levando fotos. Nós queremos agora um apóstolo que sopra. Apóstolo que sopra tem um monte. Uns que tiram o casaco e... Ou até mesmo alguém que não seja tão espalhafatoso, mas que tenha uma grande potencial de realizar os sinais. Milagres. Só que os sinais e os milagres não é o apóstolo que faz, é Jesus Cristo. Amém. Ele vai ter que ser observado pelo evangelho que ele o presbitério de Luanda vai sentar com ele, vai expor aí o evangelho. Aí vai dizer, aqui ali levantou cadeira de roda, aqui um cego foi curado, eu estive lá no Congo e pessoas andaram, aí eu fui em Senegal e o morto ressuscitou. Não é o evangelho. E o presbitério de Luanda olhando para a cara dele. Uau! Precisamos disso. Não. O presbitério de Luanda vai dizer, não, expõe o evangelho. O que o Senhor faz, nós já sabemos. Eu quero saber é o que você fala. Então, quando Paulo expôs o evangelho, irmão, não teve jeito. Amém? Amém. Olha que é Pedro, Tiago e João. Imagina você lá, nesse crivo, todos a se olhar. Aqui mesmo, às vezes, chega 2, 3 profetas. O irmão vai dar mensagem. Já pregue! Já fica, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Senhor Jesus, Jesus do Senhor, Senhor Jesus. Entenderam, irmão? Não falou nada. Senhor Jesus. Só porque tem um profeta olhando para ele. Aí olha para casa o profeta está falando para ele. Você imagina lá o Pedro, o Tiago e o João olhando para Paulo. Vai, expõe aí o evangelho. E ele passou. Aleluia, irmão. E ele foi reconhecido e ele foi incluído. Amém. Inclusão não é de quem faz milagre, irmão. Quem faz milagre já está aqui. É Jesus Cristo. Glória a Deus. Aonde houver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali estou eu no meio deles. Jesus faz milagre aqui, faz milagre ali, faz milagre ali, porque Ele é o dono de toda a terra. Amém. E faz na católica também. E faz em lugar nenhum também. Como ele sempre disse, a sua fé te curou. Mas, irmãos, vamos compreender. Aleluia? Amém. Que nós precisamos avançar. Tá certo? Amém. O Senhor Jesus quer que nós avancemos. Amém. Quando falo essas coisas aqui, é para a gente ganhar uma compreensão. Primeiro ponto é o ministério da palavra. Se o ministério da palavra está funcionando, nós não temos perigo algum.
Aqui está. Aqui está a segurança. Amém, irmão? Aqui está a peneira. Aqui está o filtro. E a garantia de que sempre estaremos sendo supridos como Espírito e vida e verdade. Amém. Por isso que esse assunto aqui, eu esperei até a tarde para vocês chegarem, para que vocês compreendam. Primeiro lugar, o ministério da palavra. Amém. O ministério da palavra está aberto a todos os anos. Amém? Porém, a uns o Senhor deu ministério. Então vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 1. Aqui tem uma sequência muito boa. Depois os irmãos podem desenvolver. 1 Coríntios capítulo 1. Versículo 5. Primeiro ponto. Porque em tudo fostes enriquecido nele. Jesus é a fonte da nossa riqueza. Amém. Nós somos enriquecidos nele como? Atenção, irmãos. Aleluia. Amém. Em toda, diga, em toda a palavra. Em toda a palavra. E em todo conhecimento. Em todo conhecimento. Primeiro ponto é sermos enriquecidos no Senhor com toda a palavra e todo conhecimento. 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 28. Aonde, quem achou de amém? Aonde estabeleceu Deus Na igreja. na igreja. Primeiramente, apóstolos. Amém? Apóstolos são enviados do Senhor que definem a verdade. Amém? Que conduzem por meio do ministério da palavra as igrejas para debaixo do encabeçamento do Senhor. Quem concorda, diga amém. Os apóstolos não carregam as igrejas para debaixo do seu ministério, mas eles carregam as igrejas para debaixo do encabeçamento do Senhor. Amém. Ele está envolvido com o ministério da palavra. Segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, irmão, por favor, não que me andei, segundo lugar, terceiro lugar, porque depois todo mundo entende na hora da reunião. Mas depois, aqui nós temos apóstolos, profetas e esses têm ministério da palavra. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. O apóstolo, eles vêm e vão. Amém? É necessário que os profetas e os mestres trabalhem a palavra, filtrem a palavra e apliquem na igreja local. Amém. Aleluia. Amém. E às vezes as pessoas mais chatas da igreja são os profetas e mestres. Aliás, sempre. Se tem alguém chato na igreja, são os profetas e mestres. Porque eles têm a função
função de manter Cristo no centro da igreja. E qualquer desvio, ele tem que detectar e corrigir. E quem corrige não é amado. Compreende? Quem entendeu, diga amém. Todos podereis profetizar. Está certo? Mas nem todos são profetas. Eu estou falando aqui é de ministério da palavra. Agora, nós temos que entender uma coisa. Aleluia. Vamos ver. Capítulo 12. Versículo 8. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Agora presta atenção. Sabedoria e conhecimento. A palavra da sabedoria está a cargo dos que têm ministério de profeta. E conhecimento, os mestres. Eu queria falar aqui uma coisa que não está na Escritura. Amém? Mas não se assuste. É o que nós praticamos lá onde eu vivo. Porém, é um testemunho. Os irmãos que servem aqui é que vão saber que aquela experiência cabe aqui. Amém, irmãos? Amém. Quem entendeu, diga amém. Amém. Não estou dando modelo para nada. Estou dando um testemunho. Se você observar aqui, esse assunto, irmão, é muito sério. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Aqui, na nossa comunhão, não pode ser o lugar de você enterrar o seu talento. Então, os irmãos que servem as igrejas têm que se aperceber que existe possibilidade dos membros exercitarem seus dons na vida da igreja. Muitas das vezes, o vaso que nós ocupamos, a forma que nós adquirimos, não dá possibilidade de que todos os irmãos usem o seu dom. Verdade. Aí só quem fala cresce em vida. E os outros continuam naníquos. Então nós, lá no Rio, para resolver esse assunto, nós fizemos o seguinte. Já de princípio, a igreja precisa de duas reuniões. Já com esse versículo que nós temos. Reunião de ensinamento. Anota aí. Ensinamento. E reunião de profetizar. Por quê? Porque se não tiver esse ambiente do ensinamento, aonde o mestre vai colocar o seu ministério? Está entendendo? Amém não? Amém ou não? Amém. Olha, estou aqui falando, certo? Estou mestrando, estou ensinando. Mas quem? Você. E se você não existir? Só tem possibilidade de eu mestrar, de eu ensinar, se tiver alguém para aprender, sim ou não? Pois as igrejas são uma possibilidade de eu exercitar meu dom. Amém? Não pense que vocês estão ganhando benefícios total. Que vocês estão sendo ajudados com a minha visita. Eu estou usando meu dom. Aleluia! Amém. A maior alegria da minha vida é porque eu posso usar o meu dom. No final, eu vou embora suprido e vocês ficam supridos e todos estão felizes para sempre. Aleluia. Amém. Amém ou não?
reunião, ela requer uma pré-comunhão. Por quê? Porque é um ensinamento. Ou seja, os irmãos que vão ensinar precisam estar alinhados e afinados com a linha e a direção da palavra. Porque será um assunto após o outro e no final vai dar uma coisa só. Compreende, irmão? Amém? Desculpa estar gastando esse tempo todo aqui, mas foi para isso que eu vim. Então, essa reunião de ensinamento também vai quem quer aprender. Quem quer compreender mais a Escritura, essa palavra requer uma comunhão, uma pré-comunhão, como os irmãos aqui em Luanda fazem todos os sábados. Todos os sábados eles reúnem e eles elaboram uma linha de mensagens aonde um sabe até onde o outro vai chegar. Isso aí está relacionado aos mestres. É a palavra do conhecimento. Mas a palavra da sabedoria é para os profetas. Amém. Irmão, profeta. É profeta. Aleluia. Amém. Profeta, ele aplica. Profeta, ele é um enfermeiro. Está entendendo? Você pega a ampola. Quem é que faz medicina? Pega lá a ampola, né, aquele remédio ali, aquele remédio tem que ser colocado dentro do paciente, não é isso? Como é que põe? Joga na cabeça dele? Então o enfermeiro, ele tem que aplicar, amém ou não? Amém. Aplicar aquele medicamento dentro do paciente, para que aquele medicamento faça o seu efeito, para que a palavra não volte vazia. Jesus é o Senhor. Amém? Então, o que é o profeta? Ele é um enfermeiro. Ele pega a ampola, amém, irmãos? Que contém o que os profetas disseram, o que o Senhor disse, o que os apóstolos disseram, o que Paulo falou, o que João falou. É uma ampola toda inclusiva, irmão. E ele aplica em cima, amém? Amém ou não? Amém. Da sua ferida. Problemas de pecado, problemas de trevas, problemas de ocultismo, problemas de família, de encorajamento, para avançar no reino, para pregar o Evangelho, para apacentar, advertência, tudo sai. Amém, irmãos? Aí já é uma questão de o quê? Então, quando eu vou dar mensagem no Rio de Janeiro, eu não participo da reunião de ensinamento. Eu não participo. Eu só fui 2 vezes. Eu só participo da reunião de vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Ou seja, a reunião da trombeta. Lava, escova, essa aí. Então, os irmãos me falam, olha, você está com a mensagem comigo. Olha. Não fica em cima de mim, olha o que vai falar. Cuidado. E às vezes eu falo, e depois que eu falo, eu fico com medo. Acho que eu falei, heresia. Aí eu fico assim, eu vou ver se sai ou não sai. Sai ou não sai, porque eu não falo. Às vezes eu dou mensagem no Rio, ligo para o irmão do site, em nome de Jesus, só que não põe no site. Eu não sei o que eu falei, eu estava muito livre, muito maluco. E ele fala assim, irmão, Deus falou conosco. Não quero saber o que você pensa, eu vou pôr no site. Ele põe não, vai lá, você vai ver. Tem
reunião que eu até canto, nós estamos cantando. Essa é a palavra da sabedoria. Ou seja, é o café solúvel. Sim. Aqui a água. Amém? Água quente é o quê? Espírito primoroso. Está aqui o pó. Amém? Que é a palavra. Está aqui o açúcar, que é o quê? O tempero. Mistura tudo e manda para para que o Senhor tenha liberdade para falar conosco. Jesus é o Senhor. Já nos existiu duas. Essas duas palavrinhas já nos existiu duas. Uma para que o mestre ensine, os mestres ensinem, e outra para que o profeta profetize. Quem está dizendo amém? Amém. Amém? Amém. Dificilmente, de uma reunião lá de ensinamento, sai a oração, sai a explicação. Mas a que eu gosto. Se o Senhor ensina o coração, e eu vou analisar a reunião que eu já fiz várias vezes, para orar para a igreja, eu tenho liberdade para isso. Amém. Porque eu estou na mão do Senhor. Amém. Se for parar para cantar, cantamos também. Amém. Se for só 15 minutos, se for só meia hora, também, se for 10 minutos, eu paro 10 minutos. Por quê? Porque o Espírito do profeta é sujeito a profeta. Amém. Então, como tem essa liberdade, o que vai acontecer? Espero que os irmãos entendam. Haverá a multiforme. Amém. Sabedoria de Deus. Que significa as muitas formas de Deus operar na igreja. Aleluia. Tem irmãos que têm mais tendência para levar a igreja ao arrependimento, à consagração, não é verdade? A entrega. Tem outros irmãos que têm mais encargo, mais sentimento de levar a igreja a orar, a batalhar pela fé. Tem outros irmãos que têm que casar a família, pelos casais. Então, geralmente, sai a pregação. E assim a igreja recebe palavras de todas as maneiras. Isso não está no envelope da árvore da vida. Isso é fora daquele envelope. É na expressão do corpo de Cristo. Amém. Fala tudo. Então já tem. Já nos existiu duas reuniões. Uma para os mestres e a outra para os irmãos. Ouve, então. Cada um tem um dom. Aleluia! Agora que vamos ver. Tudo bem. Fala assim comigo. Fala assim, tudo bem. Tudo bem. O profeta fala. O mestre fala. E nós somos o quê? Orelha. E agora, como é que vamos resolver o problema? Amém? Temos uma reunião. Temos a reunião para o mestre falar. Temos a reunião para o profeta falar. E os irmãos? Outra reunião. Acredite se quiser. Outra reunião. Você chame como quiser. Amém? Nós lá chamamos de reunião do exercício dos dons. Amém. Essa é a reunião da igreja. Amém. Você não imagina como é que é. Mas irmão, mas é perigoso. Não é perigoso porque havia na igreja profetas e mestres. Glória a Deus. É perigoso se o profeta ficar dormindo em casa. Se o mestre não for na reunião. Aí se deixar a igreja, o Deus dará.
pequeno. Mas se o profeta está ali, se o mestre está ali, deixa os santos funcionarem. Deixa os irmãos usar os tesouros. Então nós temos 3 reuniões. Vou repetir. De 15 não é para copiar. Se quiser pode. Amém? Mas se isso aqui, os irmãos ainda vão ter comunhão com Deus. De 15 em 15 dias é reunião do ensinamento. Ensinamento mesmo, coisa mesmo, né? Como as reuniões que eu já ouvi aqui. Eu cheguei e já ouvi mensagem lá fumar, mensagem do Augusto, sabia disso não? Eu não ouvi, já ouvi. Você pode falar assim, irmão, você não sabe que lá fumar está falando aqui. Sei sim. E eu já percebi que a palavra deles está na linha do mestrado. E que nós estamos com carência de mais uma verdade, irmãos. Então, é preciso que os irmãos que profetizam a palavra, diga assim, a palavra. Olha os irmãos, profetizam a palavra. Não é adivinhação do pensamento, não. Agora vamos ver, eba! Finalmente, agora vamos ter profecia. Esse vejo que você, mal, está com uma loira. Isso é palhaçada. Não é adivinhação, estou falando profecia, profetizar a palavra. Amém. Quem profetiza, edifica a igreja. Amém? Consolando, encorajando, ensinando, exortando, quem diga amém, eu creio. Estou compreendendo, irmão? Agora, a terceira reunião. Como é a reunião de todo mundo, Paulo, então, resolveu escrever. Paulo, eu tenho que dar uma orientação, senão vai ser o carnaval. 1 Coríntios. Amém? 1 Coríntios. Quem está vivo, diga amém. Amém. Nossa palavra, ela serve para todas as igrejas. Amém? Mas ela tem uma porção especial para a Luanda. Que se eu possa ter aqui um modelo, compreende não? Um modelo. Não é que as outras igrejas vão copiar as mesmas reuniões, a mesma maneira como era no passado. Cada igreja tem a sua peculiaridade. Por isso que a gente prefere vir aqui, ir no âmbito, ir no índice, para que nós façamos a mesma receita para todas as igrejas. Cada igreja tem a sua dificuldade. Compreende? Cada igreja precisa de um falar do Senhor. Então preste bem atenção. É fácil controlar, é fácil conduzir, perdoa a palavra controlar, conduzir a reunião dos mestres, do ensinamento. Porque, como ontem e hoje de manhã, que reunião foi essa? Uma reunião de ensinamento. Amém? Não houve uma manifestação, ninguém caiu da cadeira. Todo mundo ouviu, ruminou e compartilhou, aprendeu, sim ou não? É muito tranquila essa reunião. A reunião do profetizar, ela já é mais solta. Lá no Rio de Janeiro, nós colocamos ela junto com a reunião do Partido do Pão. Amém? Nós temos o Partido do Pão, certo? E para não inventar outra reunião, na reunião do Partido do Pão, tem o irmão que profetiza, com liberdade, segundo o assunto que Deus colocou no seu coração. Irmãos, nós já estamos com 13 anos de idade. Já temos que saber o que é heresia e o que não é. Sim, irmão? Então, o irmão quer trazer uma palavra da família domingo. Amém? O outro tem o sentimento de falar com os jovens
O outro, falar da oração. Irmão, conforme o Senhor colocou no coração. Então, para economizar a reunião, nós colocamos a reunião no partir do pão e alguém vai ir profetiza a palavra. Amém? Às vezes nós temos que compartilhar, porque já a reunião de ensinamento está compartilhada. Mas aí também tem mais coisas que eu quero falar pela frente. Correto? Bom, onde é que eu estou? Na reunião dos... Agora, essa reunião, vamos dizer assim, da igreja, fala assim, da igreja. Irmão, deixa eu dizer. Essa reunião é da igreja ou é desse grupo? Da igreja. Você tem coragem de falar que é da igreja? Então você vai precisar duas coisas. Não ter nenhuma prática peculiar e não proibir nenhuma prática cristã. Como é que se forma um grupo? Nós temos a nossa maneira, a nossa forma, a nossa prática. Somos um grupo. Amém? Ou nós proibimos os outros de usar os seus dons. Somos um grupo. Compreende, irmão? Nós recebemos o Augusto, mas não recebemos o dom dele. Como é que vai fazer? Então, nós temos lá um site no Rio, que a reunião do Partido Pão Geral, chamamos assim, ela fica online. E aparece irmão de tudo que é jeito. Mas ela é reunião da igreja. Amém. Claro, tem duas coisas. Vamos lá. 1 Coríntios 14:40. Duas palavrinhas que não podemos esquecer na reunião da igreja. Amém? Na reunião geral. Na reunião de exercício dos dons. Na reunião da liberdade dos dons. Duas palavrinhas que não se pode esquecer. Tudo porém, diga, tudo porém, seja feito com decência e ordem. Fala pro irmão, tudo porém. Não, fala assim, irmão, pode usar perdão. Fala com ele, pode usar perdão. Mas com ordem e decência. Glória a Deus. Que Paulo escreveu isso? Porque agora é a reunião dos santos. E você sabe, irmão, se deixar, vai ter irmão aqui em cima da mesa. Depois, nós vamos ver outros pontos. Então, ordem e decência. Coríntios 14:26. Que fazer, pois, irmãos? Amém? Estão compreendendo, irmão? Amém. Que fazer, pois, irmãos? Quando vos reunir, então essa reunião aqui, reunião dos irmãos. É uma reunião do exercício dos dons. Um tem salmo. Aleluia. Outro, doutrina, o ensinamento. Esse traz revelação. Aquele, outra língua. Ainda outro, interpretação. Lê comigo. Seja tudo feito para edificação. Tudo com ordem e decência. Tudo para edificação. Então, irmão, vamos usar nossos dons. Aleluia! Amém! Aí você diz que tem um dom de visão.
Aí você vai e fala uma visão aqui e acaba com a explicação. Você compreende? Por isso que nós já estudamos sobre visão hoje de manhã. Amém? Amém. A visão, ela é dada para quem? Para o destinatário. A visão de Paulo foi dada para Paulo. A visão de Pedro foi dada para Pedro. A visão de João foi dada para João. A visão da Isa é dada para Isa. Porque Deus não usa vizinho. Deus vai direto ao assunto. Jesus já fez, já morreu e foi aberto um canal entre nós e Deus. Ele fala a Deus. Então eu creio em visão. Não creio em recado. Porque não tem mais no Novo Testamento. A não ser que esse recado tenha base nas Escrituras. Agora, esse que eu sou Deus que falo contigo, vai dar um garçom na tua casa. Da sua. Irmão, eu vou contar uma coisa que não é piada não. Tá? Não ria. Eu tinha um amigo. E ele abriu um grupo cristão. E ele deu muita liberdade para esse negócio de profecia e adivinhação. Você sabe, aí alguém levanta, eu sou Deus, em vez de dar recado. Um dia, é sério, não é piada não, ele me contou. Levantou duas irmãs ao mesmo tempo. Daqui quando você levanta, porque um outro também levanta? Não acontece isso. Você está ali sentado, daqui a pouco você levanta, aí levanta o outro. Pois é. Duas irmãs se levantaram e falaram junto. Eu sou Deus que falo na igreja. Aí um olhou para o outro. Eu que sou Deus. Não, eu que sou. E as duas brigaram. Deus contra Deus. Resultado, acabou o grupo dele. Agora valendo 1 milhão para mim. Quem era Deus ali? Irmão, nós queremos tudo com ordem e decência. Amém. A reunião do exercício dos dons não é para adivinhação, é para edificação. Amém. Você compreende? Amém? Então, no caso de alguém falar uma outra língua, fale de 27. Não seja mais do que 2 ou 3. Puxa vida. A igreja está reunida e Paulo está dizendo que se alguém falar em língua, fale no máximo 2 ou 3 pessoas e o outro interpreta. Então, tem liberdade para usar o dom de língua? Eu não tenho. Mas não é. É com ordem. Se não há intérprete, fique calado. Fale consigo mesmo e com Deus. Compreende, irmão? Amém? Então lá na nossa reunião de exercício dos dons, tem irmãos que falam em língua. E interpreta. Eu já vi isso algumas vezes. Porém, não é o nosso foco. Mas nós damos liberdade. Mas não é falar em língua e dar recado por Deus. Falar em língua não é recado. Como nós estamos acostumados a ver. Falar em língua é falar em língua. Interpretar é interpretar a língua que foi falada. Mas aqui Paulo está orientando. Eu posso falar uma coisa aqui. Depois vocês podem analisar se estou errado. Me parece que essa reunião aqui é quase que obrigatória, porque ela é da igreja. Se nós não quisermos ter um grupo, nós precisamos dessa reunião. Agora, não tenha medo. Nessa reunião, no exercício dos dons, só manifesta o que é dom.
Sabe por quê? Porque não é provocado um ambiente para você usar o dom. Se você tem dom, então ele vai se manifestar. Se você não tem dom, você vai ficar aí sentadinho, quietinho, do mesmo jeito que está agora. Só a realidade virá fora. E se você fingir, você será envergonhado. Então, não podemos ter medo dessa reunião. Amém? Amém. Aleluia? Amém. Por exemplo, vamos abrir aqui. 1 Coríntios 12. Quem está vivo, diga amém. Amém. Diga assim, aleluia. Aleluia. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Espero que sim. Sabe, irmão? Sabe o que é melhor fazer? Sabe o que é melhor fazer? É não falar esse assunto. Igual nós estamos acostumados. Não. Isso aqui é dor de cabeça. Vai ter irmão, vai ficar rodando aí, entendeu? Ficar rodando aqui. Então, o que nós fomos levados a fazer? Eliminar isso aqui. Mas nós nos transformamos num grupo. Um grupo que não dá liberdade para o uso dos dons. Que só trabalha com o ministério da palavra. Vamos ler o versículo 28. Aonde estabeleceu, diga, de novo. Não, quem estabeleceu? Mais alto. Fala pro irmão, foi Deus que estabeleceu. Não se meta nisso. Primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, depois mestre, perdão, em terceiro lugar mestre, depois, atenção, primeiro lugar apóstolo, segundo lugar profeta, terceiro lugar mestre, depois. Amém? Amém. Sabe o que é isso? Não tem a primazia. A primazia é o ministério da palavra. Por isso que vocês veem as coisas bem emboladas por aí. Até anos terceiro de bicicleta. O meu irmão frequentou uma igreja que o anjo vinha de bicicleta. Não é mentira, não. Sabe o que? Deixa uma palavra e cai nos mortos. O que a restauração fez? Eliminou tudo. E deixou só a palavra. Só que nós nos tornamos um grupo. E nós não queremos ser um grupo. Nós queremos ser a expressão do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem membros e cada membro tem a sua função. E deve funcionar. Entendeu, irmãos? Lembrando que a segurança dessa reunião está aqui. Profetas que sabem discernir, que sabem ajudar, que sabem orientar. A direção, a condução, o controle dessa reunião não está em quem tem o dom da cura. Não está em quem tem um dom do milagre. Quem tem um dom da língua. A condução sempre está no ministério da palavra. Amém. Agora, depois. Amém? Amém. Apóstolo, profeta, mestre. Depois, diga depois. Operadores de milagre. Então, irmãos, Deus estabeleceu na igreja. Amém? Operadores de milagres. Quem é que fez isso? Deus estabeleceu. Amém. Depois, dons de curar. Eu te pergunto,
estabelecer o meu dom na igreja. Amém, irmão? Amém. Estabelecer o Deus na igreja. Não é só na reunião da igreja. O dom está com você em todo lugar. Você pode fazer visita, mas e na reunião da igreja? Na reunião de exercício dos dons, você tem liberdade. Amém? Agora, como é que conduz esse assunto? Como é que conduz esse assunto? Se a igreja não praticar a oração, amém? Olha para cá. Olha para mim. Amém? Qual a reunião da igreja que nós temos aquele momento de oração em favor do enfermo? Não temos. E se nós não temos, quem tem o dom de curar, fica sem curar. Compreende? Nós temos um momento do profeta, nós temos um momento do mestre e não temos um momento do dom de curar. Só que nós não podemos fazer isso. Porque nós não podemos impedir que um membro use o seu dom. Pelo contrário, nós temos que ajudar os irmãos. Então, se tem enfermo, se tem doente em nosso meio, nós precisamos orar pelos enfermos. E quem tem esse dom, Deus vai utilizá-lo. Porque esse dom, ele é concedido pelo Espírito Santo. Não, agora, quem tem esse dom, ele não vira um bezerro de ouro. Essa é a grande diferença. Compreendeu, irmão? Amém. Na igreja, a ele seja a glória. Amém. Quem tem o dom da cura, não vai ganhar uma cadeira especial, não vai ganhar um culto especial, não vai abrir um ministério especial, ele simplesmente tem o dom da cura. Mas a glória na igreja é para o Senhor Jesus. Mas os santos e enfermos podem receber esse benefício. Amém. Veja o Tiago. Tiago 5. Aleluia! Tiago 5, 13. Quem achou, diga amém. Só um minuto. Atenção! Amém? Olha só que maravilha. Está alguém entre vós sofrendo? Pergunta para o teu irmão. Será que tem alguém aqui sofrendo? Pergunta para o teu irmão. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui sofrendo? Faça oração! Ora, então, não vai faltar oração, porque vai você assim lá fora de Deus. Irmão, alguém aí, ajuda aí. Ajuda a criança. Irmão, presta atenção. As pessoas, os irmãos, estão cansados. Presta bem atenção. É verdade? Alô? Amém? Aleluia? Os irmãos estão cansados. É tribulação na família,
é tribulação financeira, é Luanda, que é uma maravilha de trânsito, é uma confusão. Nós só queremos receber uma oração. Diga o irmão, pode ser? Depois você me ensina. Depois você profetiza. Mas pelo amor de Deus, ora por mim. Sabe o que, irmãos? Às vezes, nós sentamos aqui todos estrambelhados. Sentamos aqui, mas o filho está indo para o vício. Sentamos aqui, mas o marido vai embora. Sentamos aqui, mas o almoço não tinha hoje. E eu quero uma oração, irmãos. Verdade. Mas nós não praticamos assim. Nós não somos um grupo, nós somos um corpo de Cristo. Se tem alguém sofrendo, fala, se tem alguém sofrendo, faça a oração. Faça a oração. Uma reunião, no exercício dos dons, tem muita oração. Aleluia. Você vai até trazer a sua família. Vamos lá na reunião, que lá tem oração. Atenção, pessoal da música. Quem é da música aí? Agora eu peguei. Está alguém alegre? Fala pro pessoal da sala. Está alguém alegre? Alguém alegre? Fala, irmãos, cante louvores! Aleluia! Porque o dom deles é esse. Porque a função deles é essa. Amém. E a reunião é de exercício dos dons. Então, cante louvores, irmãos! Que coisa mais gostosa! Eu amo vocês quando vocês largam o inário. Eu fico apaixonado. Se você pegar o meu telefone, você vai perceber que não tem uma filmagem, uma fotografia de vocês com o inário na mão. Mas quando vocês largam o inário, eu fico doido. Parece que Deus está de fato no meio de vocês. Amém. Bandura! Amém. Porque o louvor vem do coração. Amém. Louvar o Senhor com toda a sua força, de todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Nós louvamos porque somos gratos por mais uma semana, irmão. Por mais uma vitória, irmão. E eu quero falar uma coisa aqui. Irmão, no passado, nós fomos orientados a que os irmãos da música não aparecessem, ficassem lá atrás. Porque se vem aqui, é ego vindo da alma. A pessoa que nos orientou isso falava 17 mensagens. E não era ego. E introduziu uma cafeteria dentro da igreja. Foi a pessoa que nos orientou. Os irmãos da música têm que estar aqui no nosso meio, irmão. E não é só cantar, não. É cantar e orar. Amém. E não é só salmos, não. Cante louvor, amém? Amém. Fala para eles, irmão, fala, irmão. Não é só salmo, não. Cante louvores. Encheio do Espírito. Com salmo. Com cântico. Com hino. Aleluia! Vocês precisam levar a igreja a adorar o Senhor. Há quanto tempo nós não choramos na presença do Senhor? É verdade? Toda reunião é pura.
quebrantamento da sua alma. Será que não podemos louvar o hino que nos põe de joelho, irmão? Não, porque nós nos praticamos assim. Nós não somos um grupo, nós somos um corpo de Cristo. E que os irmãos sem dom precisam nos ajudar. Irmãos, vocês não podem apenas se encontrar domingo. Precisam se encontrar. Precisam orar juntos. Elaborar os hinos. Criar novos hinos. Introduzir louvores para que a igreja fique feliz. Para que a igreja desfrute do vosso serviço. Jesus é o Senhor. E hoje, eu observei uma coisa muito engraçada. Eu só não tirei foto. Mas é muito interessante. Nós fomos tão formatados, irmãos. Tão formatados. Até invocar é formatado. Até a nossa oração ficou formal. Poucos se dirigem a Deus. Todos os apóstolos oraram a Deus. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós poucas das vezes falamos com Deus. Ó Senhor Jesus, nós somos vítimas. Eu estou aqui corrigindo algo que eu já ensinei ao contrário, mas agora eu uso toda a escritura, irmão. E o acesso de você com o Pai já foi aberto pelo sangue de Jesus Cristo. E tudo o que pedis ao Pai, em meu nome recebereis. Até a nossa oração tem que ser livre, irmãos, da formatação, do gesto que nós adquirimos todos os dias. Por isso, irmão, eu vi uma coisa engraçada. A música estava cantando. Amém? Aleluia? Por exemplo, eu estou aqui falando, né? Eu sou o quê? Profeta, alguma coisa? Não sei. Mas como eu sou o mestre? E vocês estão olhando para quem agora? Eu não estou olhando para você. Vocês estão falando comigo. Aí eu achei engraçado. Todo mundo cantando para cá e a música lá atrás. Só que naquele momento, eles estão nos servindo. E nós estamos de costas para eles. Não é interessante? Olha, não é interessante isso. A irmã vem com pratos de comida. E você está de costas para ela. Vai almoçar agora, papai? Boa. Aquilo que eu comi, tá bom. Eles estão nos servindo. Mas a nossa formatação os colocou lá atrás. Nas nossas costas. É só uma observação. Não posso me meter nessas coisas, mas que é engraçado. É. Mas para você ver, nós somos vítimas. Mas seu Filho nos libertar. Amém. Yes. Verdadeiramente seremos livres. Nós vamos clamar, papai. Amém. Vamos invocar, Senhor Jesus. E vamos clamar, papai. Bendito Deus e Pai. De nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos orar. Amém. E vamos louvar. Amém. E vamos profetizar. Amém? Amém? Tiago 5,14. Fala assim. Fala assim, presbíteros, pegamos vocês.
Diga. Todo mundo olhando para o presbitério. Chame os presbíteros da igreja. E agora? E o presbítero não ora? O presbítero não está nem preocupado com o doente da igreja. Aliás, o presbítero nem vem na reunião. Chame, fala para o irmão, chame os presbíteros da igreja. Fala assim, bota eles para trabalhar, fala. Irmãos, tem alguém enfermo entre nós. E nós queremos pedir uma oração para vocês. O presbítero não quer dizer que o presbítero tem dom da cura. Mas tem oração não. Mas Deus lhes deu autoridade. E o dom o Senhor concede naquela hora. Por quê? Porque eles representam o governo de Deus. Se eles orarem segundo a vontade de Deus, porque muita gente vai morrer doente, irmão. Amém, não? Ouviu? Tem irmãos que vão morrer, tem irmãos que ficarão doentes, mas tem coisas que não pertencem ao Senhor. É um ataque do maligno, é uma seta do maligno. Chame os presbíteros da igreja. Amém? E estes façam oração sobre ele. Quem crê, diga amém? Amém. Fala, amém? Amém. Eu inventei isso aqui. Não. E fala aqui, olha. Ungido com óleo. Nós não temos óleo para ungir ninguém aqui. Nós não praticamos a unção com óleo exterior. Amém? Mas essa carta aqui é para os judeus. Então tinha que usar o óleo, senão eles se escandalizavam. Mas nós sabemos que o óleo é o Espírito. Amém. Mas a oração deve ser feita. Amém. Em nome do Senhor. Aleluia. Diga, e a oração da fé? Aleluia. E a oração da fé Salvará o enfermo. Olha, irmão, olha aqui. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, serão perdoados. Essa reunião foi exercício de Deus. Amém, irmão? Aleluia. Tem oração para os enfermos. Aleluia. Tem louvor. Tem salmo. Tem revelação. Tudo feito para edificação. Aleluia. Então lá no Rio de Janeiro, essas reuniões de exercício dos dons são nos núcleos. Lá no Rio de Janeiro. Amém? São nos núcleos. Nós não temos controle nenhum. Está na mão do Espírito Santo. Sempre tem irmãos maduros nessa reunião. Amém? Para deixar a ordem e a Deus. Aleluia. Então hoje eu vou parar por aqui. As reuniões. Amém? Amanhã eu quero falar daqui para baixo. Eu espero que os irmãos tenham recebido alguma ajuda. Aleluia? Amém. Então nós temos o ministério da palavra, os dons e as reuniões. Só para terminar, 1 Coríntios, último versículo.
Estávamos lendo, não fechamos. Capítulo 12, versículo 28. Aonde estabeleceu Deus na igreja? Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagre, depois dons de curar, vírgula, socorros, amém? Vírgula, governos. Socorro está relacionado ao diaconato, aos serviços, e governo está relacionado ao presidir, amém? Ao presbitério. Onde eu estou? Variedade de língua. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagre? Têm todos dom de curar? Falam todos em outra língua? Interpretam todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Jesus é o Senhor. Amém. Então essa é a nossa porção de hoje. Amém? Compreender o ministério da palavra, sua função, sua importância na igreja. Compreender o dom dos membros do corpo de Cristo não podem ser enterrados. Eu posso ler só mais 2 versículos? Posso? Prometo que acaba. Olha, Senhor Jesus. Vamos antes. É, 14, 33. Porque Deus não é de confusão. Amém, irmãos? E sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Aleluia! Deus não é Deus de confusão, e sim de paz. A outra eu já falei, é o versículo... Não, capítulo 14. Eu não sei se vocês já repararam esse versículo aqui. Que eu estou falando assim. Nós não somos um grupo, nós somos membros, somos a expressão de Deus. Olha esse versículo aqui. 1 Coríntios 14, 36. Olha que Paulo perguntou para eles. Porventura, a palavra de Deus se originou no meio de vós? Ou veio ela exclusivamente para vós outros? A palavra de Deus não surgiu no nosso meio e nem é de propriedade exclusiva nossa. Compreende? Amém? Aleluia! Isso não permite que sejamos um grupo fechado. Então, irmãos, temos que levar a sério essas coisas. Amém. Aleluia! Que o Senhor possa nos conduzir. Que possamos ter o nosso momento de aprender a palavra de Deus. De ruminar, de profetizar, todo mundo exercitando. Amém? Amém. Que possamos ter
a nosso momento de receber uma palavra instantânea, segundo a nossa necessidade. E que possamos ter um momento em que todos os santos se sintam à vontade para exercitar os seus dons. Jesus é o Senhor. Que nós ficamos de pé. Não, sentado. Vamos tirar 5 minutos a 10 para compartilhar em grupos. Amém? Aleluia.